Amém. Olá, Deus abençoe você que está conosco neste momento, acompanhando o nosso episódio do podcast, que você possa ser também edificado. Nós estamos aqui com a presença do pastor Astor, que tem contribuído na obra do Senhor na cidade de Santa Cruz do Sul, pela Igreja Batista. Temos aqui também a presença do irmão Douglas, nosso querido presbítero irmão Anges, e amigos, irmãos também já conhecem, o pastor Gilson. Nós estamos aqui então para nós conversarmos um pouco com o pastor Astor, e ele poder compartilhar conosco aí as suas experiências, as suas de vida, as experiências espirituais, e nos ajudar aí a crescermos na fé pela graça do Senhor, amém? Crescemos Amém. juntos. Pastor Astor, quer se apresentar um pouco mais aí? Da minha parte, a gente se sente gratificado, e honrado ao mesmo tempo pelo convite de vocês, e esperamos, de uma certa forma, atender as expectativas, que seja edificante para todos nós, porque sempre é tremendo conversar a respeito das coisas do reino, Verdade. Então, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que possamos, todo o nosso diálogo seja fundamentado na palavra, e que não haja nenhum tipo de desvio no sentido daquilo que vem edificar também a nossa fé e daqueles que vão estar nos assistindo. Então, esperamos que Deus conduza esse tempo. Amém. E eu fico feliz pela amizade, pelo tempo que a gente também conviveu com os irmãos aqui, e oramos para que Deus continue abençoando, que o ministério aqui em Rio Pardo também cresça. Amém. E a palavra seja levada, seja no podcast, seja no púlpito, seja no dia a dia, mas eu creio que tudo é feito justamente visando a edificação do reino e a glória do Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Amém? Amém, com certeza. Nós estamos voltando depois de um tempo parado, nós ficamos aí com recesso desde dezembro, Nós estamos hoje no nosso primeiro episódio do ano, de 2024. Amém? Amém. Então, que bom. Vou aceitar. Não sei se o irmão Andes ou o Douglas quer dizer algo também. Não, é uma honra estar aqui junto, ainda mais na presença do pastor Astor aí, que é um pastor querido, já conhecido da nossa igreja e do ministério aqui de Rio Pardo, o qual a gente aprendeu muito, cresceu muito com ele, e que contribuiu muito com o trabalho aqui, Sim, que é verdade. E eu creio que vai ser bênção. O pastor tem muitas histórias interessantes, e tem mais algumas que eu estou bem a fim de explorar, a gente ir mais além ali, para crescer, ser edificado e aprender com o Senhor. Porque todos nós temos um testemunho, de vida, e esses testemunhos sempre tendem a acrescentar uns aos outros, Com certeza. Que Deus possa dirigir aqui esse bate-papo, e a gente aproveitar aqui, e tirar algo de bom aí. Amém. Amém? O pastor Astor, que ficou conosco aqui de 2016 a 2019, eu acho, mais ou menos, 3 anos. Isso, Tem uma história bonita da nossa família com o pastor Astor, que ele foi líder de célula ali na nossa casa, Verdade. Tocava umas cantigas ali, falava da palavra, o pessoal gostava muito e edificou bastante o trabalho, Me fez um dos responsáveis por fazer eu me apaixonar pelo trabalho aí. E é uma honra tê-lo aí, o primeiro convidado do ano, Para explorarmos aí essa vasta experiência aí, que hoje nós vamos conversar bastante sobre isso. O pastor é um contador de história também, isso ajuda, o IBCast a crescer. Amém. Espero que sim, Amém. É verdade. Quanto tempo o senhor é convertido, pastor? Irmão, foi lá em 77 para 78, num grupo de jovens. Bastante tempo. Tinha quantos anos mais ou menos, pastor? Eu tinha 16 para 17 anos. Foi no grupo de jovens, de uma igreja histórica, mas era um grupo de uma linha renovada, que tinha ligação com o movimento Encontrão, da igreja luterana. E ali então a gente conheceu o Evangelho, num domingo à noite, num grupo de jovens numa escola estadual em Santa Cruz. Era domingo à noite os encontros. E o primeiro encontro, então, foi onde aconteceu esse milagre, na verdade. E o interessante é que, como Deus faz as coisas, porque eu fui convidado por um rapaz, e até às vezes a gente brinca, Como a gente não era cristão, não era crente, Na verdade, eu fui no grupo por causa das gurias que lá estavam, Eu estava no auge da questão do namoro,
E naquele dia lá, a gente chegou lá e a maneira que eu fui recebido pelo líder, né, que depois veio se tornar meu pai na fé, né, e andamos depois alguns anos juntos, a maneira que ele me recebeu naquela noite, pelo fato da gente estar, naquela época assim, a gente estava há uns 2 anos com uma inimizade, mas como todo baixinho é invocado, né, eu fui lá porque tinha as gurias, né. Mas era um encontro assim de jovens? Era um grupo de jovens, era um grupo de jovens, né? Dentro da igreja luterana, do movimento renovado, era um movimento paralelo, tipo carismático hoje dentro da igreja católica, né? E eu fui lá, uma expectativa de guri de rua, na verdade, né? E quando aquele rapaz, na época, né, me viu chegando lá, e a maneira que ele me recebeu, me abraçou, e aquilo me impactou profundamente. Desarmou. E aí, durante a reunião, escutando a palavra e a maneira que ele explicava, coisa que até então eu nunca tive acesso, embora na igreja de origem a gente teve alguns ritos que a igreja, né, na época fazia, né, dentro da doutrina, né, especialmente ali, né, mas nunca assim de ter acesso a ler, a explicar a palavra, e a maneira que aquilo foi feito assim que caiu as escamas, na verdade. Houve uma ministração, uma pregação nesse momento? Houve uma ministração, com certeza, houve os louvores, houve, e um tempo de compartilhar da palavra. Eu estava ali como visitante, como qualquer um, né? E aquilo então me impactou, tanto é que naquela noite foi feito o apelo para tomar uma decisão por Jesus, e eu disse, essa vida eu quero. Glória a Deus. Então, claro, ali foi o início, né? Muita coisa a gente foi aprendendo na caminhada, e muito mais quando a gente então veio congregar 20 e poucos anos atrás na Igreja Batista. Então abril foi, como Jesus mesmo diz, né? A gente tem que buscar o conhecimento, porque a gente erra por falta do conhecimento, né? Mas foi naquela noite, se eu não me engano, 8 de janeiro de 78, se eu não me engano, foi a minha conversão. Então de lá para cá, nunca mais nós saímos. 46 anos. Nunca mais nós saímos da igreja. E sempre depois dali, eu acho que nós levamos uns 2, 3 anos, a gente começou a ser, depois a gente assumiu o grupo, e de lá para lá, até hoje a gente tem liderado. Ou lidera célula, ou lidera grupos, ou lidera jovens. Eu liderei jovens há muito tempo. E aí a gente veio. Liderava grupo familiar também dentro do movimento Encontrão, né, da igreja naquela época. Muitos anos a gente fez grupos de estudo bíblico, mas sempre dentro daquela limitação, vamos assim dizer, do entendimento que, na verdade, na época a gente tinha que buscar ele por nossa conta, entendeu? Não havia assim um trabalho dentro da própria denominação de discipulado. Era muito só assim, só aprofundar a escritura. Só no sermão, entendeu? E aquilo que a gente, inclusive, havia um entendimento por parte do clérigo que isso só poderia ser feito pelo pastor. Então, se o pastor não pode estudar, tipo assim, a Bíblia, tá? Mas como a gente era do movimento paralelo, avivado, a gente tinha uma liderança, né? Então a gente era incentivado a estudar a Bíblia. E aquilo então foi agregando conhecimento e abrindo a visão, né, das Escrituras. E ali a gente ficou 25 anos. Sempre liderando, sempre dentro do movimento, no caso da igreja ali, luterano. Mas o movimento, aquele movimento avivado. Sim, depois que teve esse encontro lá nessa experiência, nesse dia. E sim. Né, aí o senhor continuou por 25 anos dentro 25 anos. 25 anos. Já não Inclusive nós, na época, participamos da fundação, vamos dizer, do movimento Encontrão, que hoje tem inclusive uma faculdade em Curitiba. Onde é um movimento que cresceu e se espalhou. Que cresceu, né? Existe até hoje. Existe até hoje. Inclusive um dos grandes teólogos delas é o Waldir Stagnagle, tá?
onde só cresceu o movimento. Tá? Só que depois a gente então saiu e a gente então praticamente se desligou. Hoje eu não acompanho mais há muitos anos, né? Porque a gente então veio para dentro de um outro contexto mais, vamos assim dizer, mais ainda avivado, né? Com relação especialmente na questão da doutrina do Espírito Santo, né? E agora a gente já está também mais de 20 anos dentro da Igreja Batista, né? Independente, né? E é onde Deus tem confirmado que esse é o nosso lugar agora, entende? Né? Mas como Deus é ilimitado, a gente vai aprendendo e sempre aprendendo e nunca vai se esgotar, porque Deus é imensurável, né? Sim, não tem. Mas graças a Deus, então, já são 40 e poucos anos, né, de caminhada, né? E, então a gente tem uma certa bagagem, né? E o coração da gente está nisso, embora a gente também tem as nossas limitações, né? Então, a gente não se considera assim um grande teólogo, não, bem pelo contrário, a gente tem sempre o desejo de aprender mais, né? Então, esse é um pouquinho assim da minha história de conversão, né? Claro, aí a minha esposa, nos conhecemos naquele grupo, né? Naquele grupo a gente depois... Isso quanto tempo depois de convertido, pastor? Olha, irmão, eu entrei com 16 anos e casei com 20 incompleto. Faltava uma semana ou 10 dias para mim, para fechar. Eu completar 20 anos, eu já estava casado. Casei 19 de dezembro de 81. Então, no dia 19 até o dia... Nasci 10 dias depois. Ali, então levou uns 2 anos, 3 anos no máximo, entre a gente conhecer a minha esposa dentro desse grupo e a gente se casar. Então, já estamos há 42 anos casados também. Legal. Bem. Se a irmã Tânia estiver nos assistindo, né? Um abraço para a irmã Tânia aí, que Deus abençoe. Abraço para a irmã, Tá jogando um vôleizinho com as irmãs lá, né? Abraço também para a congregação da Vila Nova aí, da Igreja Batista, né? Que Deus abençoe. O Ministério Nova Vida aí também de Santa Cruz, né? Que Deus abençoe. Toda a igreja ali. Isso mesmo. O pastor tem umas histórias legais, né, pastor? Eu me lembro que tu me falaste uma vez de um show que tu foste com a tua esposa. Você teve um encontro com Jesus interessante. Na verdade... eu não sei em que momento que foi da caminhada. Na verdade, assim, ó, eu sempre digo para alguns, né? A conversão, a decisão, no caso, na época, o meu sogro, que hoje é falecido, né? O sogro não aceitou isso, por trocar de denominação. Né? No caso, a gente, então, saiu da igreja que o sogro era membro. Eu casei ali por causa da minha mulher. Então, foi uma condição... Como naquela época a gente não tinha esse entendimento, não, se é para casar ali eu caso, eu quero ter a minha noiva, que ela seja minha esposa. Só que o sogro não aceitou isso muito bem. Inclusive um ano, logo que a gente saiu então e veio a congregar na Igreja Batista, por um ano eu fui proibido de estar na casa do meu sogro, de frequentar a casa. Mas eu aguentei firme, né, cara? Eu tinha convicção da minha fé, né? Mas a gente passou por essas barreiras. E aí o que aconteceu? Então, o que o irmão Douglas comentou. A gente estava ali fazendo estudo bíblico. Muitos jogadores que na época nós tínhamos um irmão que era associado, vamos assim dizer, aos Atletas de Cristo, que foi ex-jogador profissional do Internacional. Então ele trabalhava e trabalha até hoje em Porto Alegre, lá com empresários de jogadores. E a gente se criou junto ali no bairro, então a gente tinha uma amizade, e naquela época então ele participava da mesma igreja. Então quando ele vinha a Santa Cruz, em uma época ele permaneceu como dirigente do Avenida ali, como um dos caras lá que coordenava essa parte. Todo jogador cristão, crente que vinha jogar no Santa Cruz ou no Avenida, procuravam ele porque ele era parte desse movimento Atleta de Cristo. Era uma referência. Era uma referência. E ele trazia para os nossos grupos de estudo bíblico. Movimentava também. Trazia esses jogadores. Só que esses jogadores eles congregavam em outras igrejas, que não, no caso, a luterana, que nós estávamos. E eles começavam a contar experiências com Deus que nós nunca havíamos vivido. Nunca tinha experimentado. E aquilo começou a me inquietar. Não, mas é esse Deus que eu leio. Bem não, mas eu quero ser usado desse jeito. Eu quero experimentar isso aí que vocês estão experimentando.
E uma vez um jogador chamado Marcos Toloco, ele contou uma experiência que a filha dele adoeceu e foi para o Hospital Santa Cruz para UTI, e ele foi lá e ele orou para uma pessoa lá, a pessoa se recuperou e ele entendeu que a filha dele adoeceu porque Deus tinha um propósito com aquele homem que lá dentro estava. Eu digo, meu Deus do céu, é isso aí que eu vejo, que eu leio na Bíblia, mas nunca experimentei isso. E aquilo começou a me inquietar, cara. Deus guiando tudo. Claro, eu digo, aí vinha outro, um dia, sabe o que eles disseram para mim? Eles disseram, que igreja que tu vai? Que igreja tu vai? Que Deus tu serve? Porque nós não tinha nada para contar de experiência. Nós tinha conhecimento, mas não tinha experimentado na prática o que a Bíblia dizia. Quase como que um Deus distante, que não se Exato, manifesta. um Deus só teórico. Como se ele tivesse feito e não fizesse mais. E aquilo me inquietou. E sabe o que aconteceu? O vizinho da minha sogra, que era membro da Assembleia de Deus, e eu até hoje tenho amizade com o Joel. Ele me convidou para um evento da igreja na Oktoberfest. E eu convidei o meu pessoal que fazem parte do grupo de estudo bíblico meu, irmãos, tem um evento e havia divulgação para todas as pessoas que quisessem ir lá assistir. E eu disse para minha mulher, para a Tânia, digo, Tânia, vamos lá, esse negócio, sábado não temos nada. Vamos lá, porque havia aquela... Já tinha um negócio mexendo dentro, sabe? Queimando. Cara, eu cheguei naquele pavilhão ali, o pavilhão 2, eu e a Tânia chegamos e entramos, cara. Eu fiquei impressionado com a estrutura que estava montada, e todo mundo que chegava se ajoelhava para orar, e nós chegamos ali de cara e sentamos. Aí chegou um do lado do meu lado, assim, se ajoelhou, chegou outro se ajoelhou, estamos se ajoelhando e nós sentados bem tranquilo, né? E foi enchendo, e todo mundo vestido praticamente quase do mesmo jeito, né? Todo mundo de terno, e as mulheres tudo de saia, a minha mulher de calça de brim, cabelo curto, e eu ali, assim, esportivamente, né, vestido. Eu me senti um peixe fora d'água, porque o único casal diferente de todo mundo que estava ali era eu e a Tânia. Porque ninguém mais veio, a não ser da própria denominação, de vários lugares, que estaria ali uma cantora do Rio de Janeiro, que um mês antes eu tinha comprado um CD da Lauriette. Um congresso? Lauriette, isso mesmo, tentando lembrar o nome. A esposa, que não sei se ainda é, do Magno Malta, né? Esse político aí. E eu digo, pá, a Lauriette vai estar lá? Eu digo, vou lá, né, cara? Rapaz do céu. Quando aquela mulher começou a cantar... Eu me lembro das músicas da Lauriette quando me converti também. Quando aquela mulher começou a cantar, irmão, pastor Gilson, a gente tocava um violãozinho, assim, aquelas coisinhas, né, básicas, né? E cantava, e a gente achava que cantava, achava que ministrava. Mas quando aquela mulher começou a cantar, cara, o Espírito Santo nos envolveu, a gente começamos a chorar, e eu até... Que doideira. Isso não era nem a pregação. Aí veio a hora da pregação, cara. Aquele pastor, um pastor de Santa Catarina, começou a pregar, irmão do céu. Começou a dar um quebrantamento em mim, na Tânia, nós chorávamos, olhávamos por outro. E chorava, não sabia mais com que secar as lágrimas. E eu olhei assim para frente do altar lá, era mais de 1000 pessoas ali dentro. Irmão, foi a única vez na minha vida assim que eu vi uma áurea, um negócio amarelo no ar, assim, sabe? Uma luminosidade, assim. Cara, um negócio assim que não consigo explicar. Natural. Não consigo explicar. Nós saímos assim com os olhos inchados, assim. Eu nunca tinha ouvido uma palavra com tamanha graça e unção, cara. Se falar em unção, eu vi aquilo ali, eu nunca tinha ouvido essa palavra, né, entendido ela, mas o homem falava aquilo, parecia que vinha direto, sabe? Digo, meu Deus, saí dali, irmão, digo, é isso aí, eu vou atrás desse negócio, é isso aí. E eu queria anunciar para o mundo inteiro, achei a resposta. Aí convidei os meus amados, né? Ninguém, mas eu digo, bom, é para mim e para a mulher. Então naquele dia a gente decidiu, isso aí eu quero para a minha vida também. Esse Deus aí é muito mais daquilo que eu tenho aprendido. Só que eu tenho que quebrar o dogma de placa. Sim. Aí, para corroborar, na época a minha guria apareceu com os modismos de emo, aquelas coisas de gurizada vestido preto, uma menina adolescente de 16 anos. Na fase. Eu disse, não, eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para Jesus, para Deus, né? Eu já tinha conhecimento da palavra. Sim. Aí eu disse, não, eu vou procurar um lugar onde meus filhos possam aprender também do Evangelho como eu aprendi.
Então eu quebrei essa barreira da placa e Deus nos levou então para a Igreja Batista, né? Então ali então mudou toda a história para melhor. Então já vinha numa crescente, né? As coisas como Deus faz, às vezes não é instantâneo, né? A conversão foi instantânea. Ela vem se descortinando, né? Isso, exatamente. Gradativamente, à medida que vai buscando, vai abrindo. Aí tu vai entendendo e vai experimentando isso, entendeu? Sim. Hoje o meu filho é pastor em São Borja, de uma outra denominação, né? Que prega a palavra de verdade também, né? E a minha guria também é membro de uma igreja, serve ali, trabalha também, serve a Deus. Então, mas eu precisei tomar essa decisão porque aquilo que a gente entendeu, experimentou de Deus, a gente queria também que os nossos filhos experimentassem. Mas a gente precisou quebrar esse paradigma, né? De placa, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que a gente tem que estar mudando toda hora, mas é ser levado e direcionado pelo Espírito Santo. Amém. Tá? Eu fiz isso com uma paz no coração tão grande. Tá? Claro que a gente deixou pessoas queridas, amadas, né? Mas foi algo assim que mesmo tomando a decisão, algo que trazia paz e uma certeza tão grande que a gente estava agindo de forma correta. Sim. E graças a Deus meus filhos estão na fé, né? Meu filho me deu 3 netos já, é pastor de uma igreja, Deus tem honrado ele, sabe? E ele vive na dependência de Deus. Uma coisa incrível que eu no início da minha caminhada, eu não vivi na dependência de Deus. O meu filho vive, cara, e Deus tem sustentado ele. Glória a Deus. Então, só para ter um pouquinho da história, como a gente chegou até aqui, entendeu? Sim. Então, foi coisa de Deus, na verdade. Amém. Com relação à questão do senhor, que o pastor falou a respeito de placa, a gente sabe que placa não salva, mas quando o que normalmente se diz para as pessoas, né, vá para uma igreja mais perto da sua casa. Normalmente nós temos um outro jargão, vá para uma igreja mais próximo da Bíblia, né? Exato, esse é o mais correto. Mais próximo da Bíblia. Exato, mais centrado. Se tem algum lugar que te restringe o conhecimento, te restringe a crescer e evoluir no espírito, né? Verdade, com certeza, esse acho que é o jargão correto, né? O pastor tinha todo o temor de Deus, né? Mas tinha sede e fome pelo jeito, né, pastor? Sim. Então foi atrás de mais alimentos, eu acho. Com certeza, né? Isso, eu vejo que isso acontece com todos aqueles que se convertem a Cristo. Né? Isso é obra do Espírito Santo em nós, né? É um propósito específico que Deus tem para cada um e vai dirigir conforme agrada a Ele, né? Exato. Por isso que às vezes eu tenho dificuldade hoje de entender certas conversões. Porque às vezes uma pessoa diz que se converteu num domingo e aí daqui a pouco desaparece, entende? E aí tu fica pensando, mas que conversão é essa que não gere uma fome e uma sede demais? Queimar no coração. Uma criança que nasce, ela tem sede de leite. Aí a pessoa se converte, quer dizer, entre aspas, né? Quem somos nós para julgar, né? Mas a tendência é gerar esse primeiro amor e essa sede, entende? Da palavra, da presença de Deus, que hoje tu fica às vezes assim, puxa, mas será que eu que não estou entendendo nada? Que conversão é essa? Que a criança não tem fome, não chora para ganhar leite? Amém. Pastor, uma questão que às vezes eu vejo como uma dificuldade, não sei se o senhor concorda comigo também, mas o que eu percebo hoje em dia, as conversões, né? Até esses tempos nós conversávamos com o irmão Ângeles aqui, até uma terminologia dentro da teologia, né, sobre a sociedade líquida. Hoje as conversões elas também estão sendo nesse mesmo sentido, né? Ou seja, não tem uma solidez, na verdade. Ou seja, esses dias eu falava também que hoje tu batiza 10, desses 10 ficam 2. Antigamente tu batizava 10, né, ficava 8, 9, às vezes até os 10 ficavam. Hoje em dia é o contrário, né? Não sei se vocês também, o senhor tem percebido isso também. Com certeza, a gente está um pouco, não digo assim apavorado, mas claro que se entristece. Claro que entristece quem conhece o Evangelho, né? Deus quer a salvação de todos os homens, né? E é um tesouro que a própria pessoa está descartando, botando fora, né? Lógico. Não deu nem oportunidade para ela mesma de se aprofundar, de entender melhor isso. Por isso que uma das coisas mais, eu vejo assim, que vai ser mais ingrata, que quando Jesus diz que no céu haverá choro, no inferno haverá choro e ranger de dentes,
é a pessoa saber que ela está ali por decisão dela mesma. É verdade. Porque ela rejeita o Evangelho, rejeita Jesus, é uma decisão dela. Então, o dia que ela estiver lá, onde o remorso, seja o que for, que vai, né, choro, de dizer, puxa, eu estou aqui, né, porque eu escolhi estar aqui. Não foi Deus que me empurrou para aqui, não foi ninguém, fui eu que escolhi estar nesse lugar. Eu que escolhi este caminho, né? E essa dor, esse sentimento nunca vai terminar. Hein, pastor? Dizem que as pessoas que não acreditam no céu vão acreditar no céu no primeiro dia do inferno, né? Eu não gosto muito de entrar nesse negócio aí, porque não às vezes algumas pessoas se sentem coagidas, né? É um jargão. A gente, entre nós, a gente entende o que a gente quer dizer, né, com isso, né? Mas realmente nos entristece hoje essa questão de 10 pessoas, às vezes, até batismo, até se sujeita ao batismo, né? Mas daqui a pouco desaparece, some, não tem consistência na conversa. Claro que isso nos entristece, né? Mas tu percebe isso também na cidade que o senhor mora ali? Claro, irmão, claro, a gente tem percebido. Isso é forma geral, acho também, né? Na cidade de outras que a gente conhece também, a mesma coisa acaba acontecendo. Então, a gente sabe sinais, né? Claro, a gente sabe que Satanás, as ofertas, as propostas são tentadoras. Sim. Enquanto nós trabalhamos para o rei, Satanás tenta tirar. Então, hoje, por exemplo, não é mais que nem, né? Não é só matar fisicamente, perseguir fisicamente. O Satanás usa hoje de estratégias, especialmente de persuasão. Quando Tiago fala, não ameis o mundo, porque o mundo é atraente. Sim. E aí, inclusive, agora me esqueci do texto todo, né? Porque o amor de Deus, do Pai, não está nele. Mas aí diz mais embaixo algumas coisas que onde as pessoas, Satanás hoje tem tirado muita gente de se decidir por Jesus e permanecer, porque o mundo é atraente. Satanás, na sua astúcia, vamos assim dizer, a sedução, ele sabe como seduzir. Com certeza. Então, se a pessoa não está firmada mesmo, convicta, né? Desta aliança que Deus fez com ele, e ele fez com Cristo na decisão, ela cede e aí morre. Sim. Né? Satanás hoje não precisa mais perseguir ninguém, matar ninguém. O mundo está tirando muita gente de dentro da igreja que Satanás usa, e hoje também a própria contaminação, né? Dessa distorção da palavra, né? de enganar, de relativizar o Evangelho, está tirando gente de uma vida realmente temente a Deus, de uma vida de santidade com Deus, com compromisso com Deus, com temor a Deus, porque é tanta coisa que entra no meio que Satanás tem lançado, né? De distorcer a palavra, as heresias e tudo mais. Isso também está tirando gente, né? Um facilitador, barganhas, hoje muitas igrejas tolerando coisas, admitindo coisas, né? E já tem as ofertas que o mundo tem, e aí tem mais essa, né? Penso eu, para um pastor, deve ser algo bem frustrante, vamos assim dizer, ver um povo, a igreja meio desinteressada, e é tentador tu querer agir com as próprias mãos, vamos assim dizer, ou depender de Deus, né? E aí acabam se utilizando, às vezes, de meios, ferramenta que facilita no intuito de manter, e acabam caindo no engano e no erro também. Que não deveria, né? Não deveria, né? Eu acho que a questão do amor ao mundo, acho que é João, né? Pastor, isso que nós falávamos agora, não é Tiago, é João. Meio que remete àquela pregação até que o irmão usou a respeito dos 4 terrenos, né, que a semente cai. O semeador. E para um pastor é bem frustrante mesmo, porque tu acompanha uma alma, né, até o batismo, né? No caso, quando vão até o batismo, né? E depois tu vê a alma, parece que se batizou, parece que acabou, olha, tá, deu para mim, até aqui tá bom, e aí vai esfriando, a ponto do mundo seduzir, aí quando vê... Graças a Deus, ó, que o poder de convencimento não é nosso. É o Espírito Santo, é Ele que vai convencer. Então a gente tem que fazer o que a gente foi chamado para fazer, né? De anunciar as boas novas de salvação e deixar a parte que o Espírito Santo... E é uma questão de fé, né, pastor? Porque tu vê uma situação contrária, né, e
ter que decidir, eu confio no Senhor e sei que Ele está no controle. Não, mas é que a gente, como ser humano normal, a gente tem esse sentimento. Se a gente não tivesse, seria uma coisa... Ao mesmo tempo é necessário ter esse sentimento também, mas a Bíblia nos conforta sobre esse sentimento, né? Que realmente esse fardo não é nosso. A questão, o sentimento tem que haver, mas ao mesmo tempo tem que saber lidar conforme a direção do Espírito, no caso. Sim. Tem que haver esse sentimento, né? O que nós questionamos, irmãos, é assim, ó, por exemplo, num culto ou determinado situação, oportunidade, por exemplo, onde alguém ministra o Evangelho, prega, e vamos assim, hipoteticamente criar uma situação que 30 pessoas que ouviram ali o Evangelho, seja pela primeira vez ou não, dali, por exemplo, 3 acabam se convertendo e 27 não se convertem. Aí tu fica pensando, mas ouviram a mesma mensagem, da mesma pessoa, no mesmo momento, e por que só... Quer dizer, eu, assim, leigamente, por tudo que eu já estudei e ouvi, eu creio que há uma contrapartida do coração da pessoa. Sim. Amém. Tá? Para que aconteça o milagre da conversão. Essa fé que alguns hoje banalizam, talvez por falta de entendimento mesmo, que fé é uma obra do Espírito Santo. A fé verdadeira, bíblica, é obra dele, né? Tá lá, Paulo fala sobre isso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, que o Espírito Santo faz um milagre ali da conversão. Para mim, os maiores milagres que tem é a conversão de um homem a Cristo, né? Mas precisa haver uma contrapartida para que o Espírito Santo possa concretizar esse milagre. Por que lá na casa de Cornélio, Pedro foi lá e todo mundo se converteu lá? E outros que Jesus pregou viraram as costas e foram embora. E tu fica pensando, se o maior dos pregadores, maior que o Paulo, que era Jesus, muitas pessoas viraram as costas. Inclusive viram Lázaro sendo ressuscitado depois de 4 dias. Viram milagres que eu e você nunca, talvez, vamos ver. Já estavam planejando matar só um volta para agradecer. Como faria para matar Jesus, né? Então, aí a gente vê ali, acho que é Hebreus, eu acho que é usado também textos do Antigo Testamento, mas em Hebreus tem uma passagem, quando ouvir a voz, não endureça o coração. Então, talvez eu e vocês, nós aqui, o dia que ouvimos, o nosso coração não estava tão... que o Espírito Santo pudesse, né? Talvez eu poderia falar de mim, havia uma sede tão grande em mim, um desejo, não sei se aconteceu com todo mundo, acredito que não é igual, que quando eu ouvi, cara, um milagre... Agora o cara fica ali ouvindo, e nada, porque o coração está tão duro. Sim. Deus quer fazer o milagre, Deus quer a salvação. Mas ele precisa de uma... Mas a pessoa não quer, entendeu? Por alguma razão, né? Mas então, essa barreira, eu acredito, né, nesse milagre da conversão, o Espírito Santo quer fazer sim, mas tem que haver uma contrapartida para que não seja algo psicológico. Hoje muita gente acha que a conversão é algo psicológico. O Satanás conhece a Bíblia de cor e usou contra Jesus, né? Mas nem por isso se converteu a Cristo, né? Sim. Então, mas a gente se uma obra sobrenatural. A conversão é uma obra do Espírito, né? É a obra do Espírito em nós. No quando o homem corresponde, né? Exato. Exatamente. O sinergismo, né? Se hoje ouvir a voz, não endureça o coração, né? Então, e a questão até que eu coloquei nem foi na questão da conversão. Às vezes tu vê pessoas que aparentemente se converteram, procuram o batismo, tu trabalha com a pessoa, tu discipula a pessoa, tu faz, no nosso caso temos o cursinho preparatório para batismo. Faz o cursinho, tu mostra ali biblicamente o porquê das coisas, e a pessoa desce as águas, fica um tempo na igreja, um mês, 2 meses, ou às vezes nem isso, e sai. Parece assim, que às vezes melhor não ter batizado, melhor eu ter continuado ensinando. É um modismo, na verdade, né? Também. Porque aquela ansiedade para se batizar, um evento, né? A pessoa se prepara, tu vê que ela está entusiasmada e depois aquilo parece que evapora. Mas sabe o que é, irmãos? Eu penso assim, falando aqui do Brasil, né? O Brasil, ele foi colonizado e foi evangelizado pelos jesuítas, né? Dentro da doutrina católica, no caso. Então há uma herança ainda em nós, que é até cultural, né? E cultural, sabe? Da questão de obras, né? E muitas vezes até os próprios crentes, né? Se a gente não cuidar, às vezes tu está tentando ganhar o céu com obras.
Ativismo. Porque de repente tu não faz mais assim, lembrando do amor a Cristo. A graça de Deus. A graça, sabe? Em honrar ele, dizer, Senhor, eu estou fazendo porque o teu amor é tão grande por mim que eu faço. É um constrangimento. Tu faz pelo constrangimento. Então, às vezes você pode ter um obreiro na igreja que ele está fazendo, tipo assim, por obrigação. Né? Ele faz, mas aquilo já está um fardo para ele. Eu estou com medo, sabe? Se eu não fizer, de repente vai me acontecer, né? Vou perder alguma coisa, né? Não, mas isso é cultural, né? Então, assim, a gente carrega isso. Às vezes a gente tem que dizer para os irmãos, por que às vezes tu tem dificuldade de ter obreiros, de ter gente trabalhando na obra seara, sabe? Porque praticamente entrou dentro daquilo que os fariseus estavam fazendo. Eles faziam porque a lei mandava fazer. Um automático. Aí quando veio a graça, não, agora eu faço por amor a Cristo. Eu não faço mais porque a lei manda fazer. Então hoje muitas vezes nós estamos assim, eu faço porque eu tenho uma reputação a zelar. Se eu não fizer, o que os irmãos vão pensar? Mas na verdade eu já perdi, sabe, de fazer por amor a Jesus. E aí que a palavra às vezes, né, ela nos exorta, né? Vocês falam com os lábios, mas na verdade o coração não está querendo isso. Está longe. Né? Então isso é uma herança, talvez assim, é muito forte o catolicismo. Tanto é que algumas ONGs, algumas outras aí, como é que eu vou dizer, não me lembro agora o nome, né? Mas de algumas coisas que a gente vê por aí que é muito enfatizado as obras, né? Inclusive algumas seitas, algumas religiões, eles ensinam que é a obra. A maioria está ligada a obras, né? Inclusive, a salvação fora da então caridade, a nossa origem também, às vezes a gente aprendeu isso, tem que fazer, porque isso vai te dar méritos, isso vai te dar algum tipo de retorno, na verdade, né? Quando a motivação deveria ser o amor a Deus, o amor de verdade, né? Uma coisa interessante sobre o amor, a própria palavra diz que Jesus fala, né? Quem me ama, me obedece, né? Então, uma questão de obediência, né? Também, né? Tu entende o amor de Cristo, tu automaticamente obedece a palavra, então tu vai servir. Com certeza. Uma obediência em amor, na verdade. A comparação que o próprio apóstolo Paulo faz, né? Da noiva e o noivo, né? Ou mesmo a própria ali na ceia em Mateus 26 e mesmo ali em 1 Coríntios 11, é uma nova aliança no sangue, né, de Jesus. E o que é uma aliança? É um compromisso inquebrável. Então a minha aliança com Cristo, como a minha aliança pela minha esposa, se precisar eu morro por ela, mas eu vou manter minha aliança. Sim. Né? Então as pessoas têm esquecido, né, desse compromisso, né, de que eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com a minha esposa, que é para até o fim. E se precisar ainda, eu vou morrer para manter essa aliança. E hoje em dia, como nós falamos, questão dessa sociedade líquida, né? Ela não tem mais, não vejo peso nem compromisso em suas palavras hoje em dia. Em todas as áreas, né, pastor? Em todas as áreas, inclusive com relação até a Deus. Ou seja, vai lá, se batiza, se compromete, porque o batismo é uma aliança. Sim. É um simbolismo de uma aliança que você faz com Deus de servi-lo, né? Sim. Em obediência, em amor. Isso. E aí, daqui a pouco, não tem peso nenhum, não tem valor aquilo ali. Isso é lamentável. Tu vê isso se manifestando em todas as áreas de relacionamento, seja dentro de um relacionamento conjugal, né? Sim, relacionamento de amigos, familiares. Sim. Hoje não tem mais aquela resiliência, aquela durabilidade. Ninguém honra mais a palavra, né? A palavra, né? Tu não consegue mais sustentar uma palavra, ou uma decisão, ou uma posição. O trabalho mesmo, pessoas insatisfeitas, né? Então com um ano de trabalho já estão insatisfeitos, desmotivados, já querem outro, e aí consegue aquele outro trabalho e passou um tempinho já, então não consegue ter uma resiliência no que se propõe a fazer ou que aceita fazer, e aí é óbvio que chega na igreja com essa carga, não vai ser diferente. Cultural, né? Não vai ter uma resiliência ou uma constância com a igreja, com a liderança ali e com Deus também, né? Que vai acabar. Por isso está cada vez mais difícil encontrar bons obreiros. Perfeito. E por isso esse trânsito também das igrejas, né, de membros nas igrejas, né, creio eu que ainda é um resquício do mundo que a gente traz para dentro da igreja, ainda não foi curado disso, dessa inconstância, né, no caso, né. A filosofia que pondera hoje, que predomina no mundo é o individualismo, né?
Materialismo isso contribui materialismo muito, né? Sempre foi, mas está cada vez mais forte. Mas na questão de relacionamento, por exemplo, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele enfatiza, né, do fazer discípulo, o discipulado, né, não é só converter, acompanhar. Tem que fazer um discípulo, um seguidor de Jesus. E isso dá trabalho. Isso requer, assim, anos, né? Um compromisso de andar junto, de buscar, sabe? Então, às vezes você procura um obreiro para trabalhar hoje na igreja, em qualquer ministério, que dificuldade. E há uma carência, cara, porque as pessoas estão andando sozinhas. E por mais, às vezes, que a gente como pastor tenta, mas sempre tem, mas eu não posso, porque agora não dá, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E assim por diante. Então, que tipo de soldado, de discípulo a gente está formando? Na verdade, nós estamos hoje, voltando àquela questão de somente ir no culto e vir para casa. Uma religiosidade, né? O famoso domingueiro. Porque, olha, irmãos, meu Deus do céu, sabe? Eu acredito que os irmãos também viveram suas experiências, mas o Evangelho há um preço. Perfeito. As pessoas querem o Evangelho e a graça barata. Entendeu? Então, o discipulado, andar junto, como diz uma frase, não sei quem disse, né? As maiores lutas são para os melhores soldados. O soldadinho hoje para carregar uma espada está difícil. Imagina agora carregar um escudo, botar um capacete, um cinturão, uma malha de ferro para proteger E ainda lutar não só por ele, pelos outros também, né? Sim, mas essa é uma lei do exército que para mim seria a mais nobre. Eu estou ali para proteger o meu companheiro. Eu não penso só em mim. Por uma causa, né? Por uma causa. Eu me lembro quando fazia ali na pista do soldado, não me lembro, ali no 8º. Os caras tinham que pular aquelas muretas e tu ficava com o falo assim, dando cobertura. Pode ir. Ou seja, eu estou ali para defender o soldado que está do meu lado. Ele guarda a minha vida, eu guardo a dele. Eu não só penso em mim. Sim. Hoje a maioria, todo mundo está pensando só em si. Essa filosofia, que ela não é de hoje, né? Eu me lembro quando a gente fez a faculdade, falava muito dessas filosofias que hoje estão em voga, desse individualismo, por isso que essa frieza. Tanto é que hoje em dia, o camarada morre num apartamento, enquanto não cheirar mal, ninguém sabe. Ninguém vê. Eu fiz um enterro não faz muito tempo atrás, que tinha 3 pessoas no velório. Fui fazer porque o pastor que era para fazer não pôde, me chamou. Eu vou lá, achei que chegava lá, vou achar uma multidão lá. Daqui a pouquinho veio o rapaz que pediu para nós fazer. Digo, tá aí, cadê o restante do pessoal? Não, é só eu, o senhor e o cara da funerária. Por quê? Meu Deus. Porque ninguém suportava o cheiro, porque a pessoa que morreu já estava morta há 4 dias quando eles acharam. Foi a primeira vez que eu não aguentei perto de um caixão. Meu Deus. A gente teve que fazer um cerimonial assim, rapidíssimo, porque era insuportável, porque a pessoa estava morta e ninguém sabia. Porque está todo mundo cuidando da sua própria vida e se importando consigo mesmo. E isso vai de encontro a uns sinais que a Bíblia fala dos últimos tempos, né? Exato. Que o amor de muitos esfriaria, os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, Exatamente. Já foi, Jesus já havia profetizado sobre isso, né? E ao mesmo tempo entristece vendo esse quadro atual, mas ao mesmo tempo a gente se alegra devido a isso, né? Vendo como a palavra ela é fiel, né? Que as coisas antigas, na verdade, são atuais, né? Até mesmo a questão dos trabalhadores ali, Jesus sempre disse que a seara é grande, né? E outra coisa outra coisa que eu vejo, esse dia eu vi um videozinho do pastor Alberi lá de Soledade, né? O qual esse tempo eu passei lá e a gente tem abraço aí, pastor Alberi. Esteve aqui, a gente tem uma amizade, um carinho por ele, que também esteve no Ministério da Nova Vida, né, por alguns anos. E ele estava falando que, por exemplo, hoje, qual é a definição de respeito, né? Respeito hoje é concordar com a pessoa em tudo que ela quiser, que ela falar. No momento que eu discordo, eu estou desrespeitando. Então, hoje as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas querem que você aprove aquilo que elas pensam e acreditam e falam. Então, está tudo errado. E antes o senhor usou uma palavra, né, voltando um pouquinho, a questão da relatividade, né? Isso. Hoje em dia tudo é muito relativo. Exato. A verdade está se tornando aos corações das pessoas
a verdade se torna nos corações das pessoas algo relativo. Não é mais a verdade de Deus, a verdade absoluta, mas algo relativo conforme a interpretação do intérprete, né? Inclusive, irmão, dentro da própria igreja, a gente ali na Vila Nova, a gente tem batido nessa tecla. Por exemplo, o relacionamento conjugal tem que ser à luz da Bíblia. A educação de filhos tem que ser à luz da Bíblia. A conduta como cidadão tem que ser à luz da Bíblia. A conduta como membro de uma igreja à luz da Bíblia. Mas hoje, que evangelho as pessoas estão se guiando? Porque hoje ninguém mais procura aconselhamento, quase ninguém, né? Ninguém procura mais os pastores. Eu falo por experiência. Sim. Aí eu fico pensando, na onde as pessoas estão procurando a orientação, tirar suas dúvidas. E às vezes você vai na internet ou vai num programa de televisão, mas às vezes, cara, ninguém sabe se aquilo ali está correto ou não, porque às vezes tu, como pastor de uma igreja, ninguém te procura. Só procura quando a coisa já está quase que perdida. Né? E hoje, infelizmente, é isso que está acontecendo. Então a gente sempre se coloca à disposição para orientar, para compartilhar, para tirar dúvidas. E outra luta que nós temos hoje, ninguém mais quer aprender, né? Ninguém, eu digo, né, de forma assim mais geral, né? Hoje está todo mundo querendo apenas o culto, porque aprender requer tempo. Você tem que ir para a Bíblia, tem que pesquisar, tem que fazer lá o pastor lá faz um estudo bíblico de um assunto, de um tema, às vezes são várias noites, porque tu não esgota num dia só, nem numa noite só. Isso as pessoas não, hoje, é porque todo mundo, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu não sei o quê, e aí a igreja, então, vamos para o culto. Só que no culto você não tem como tirar dúvida, fazer contraponto, e os teus questionamentos ficam. Então, para aprender hoje, quase ninguém quer aprender. Aí você fica, às vezes, até só com a palavra da pregação do pastor. Mas ali é muito pouco. E, pastor, e às vezes também as pessoas hoje buscam em tudo que é ramificações dentro da internet. E às vezes são contraditórias. Né? E querem viver muito também de palavras de efeitos. Né? Aquelas frasezinhas de efeito, isso aqui. É bem formulado, mas base teológica, né? Muito pouco. E outra, é a famosa caixa de promessa. Só coisa boa. É o evangelho coach, né? Então, assim, ó. Mas é que o período de facilidades que a gente vive, as pessoas querem buscar coisas rápidas, né? E sem muita dedicação de tempo. E essas perguntinhas aí também é uma pergunta rápida, responde rapidinho e deu. Não quero me ater, estudar, buscar, né? Refletir, né? Pastor, como é que tu vê hoje, por exemplo, na igreja, assim, pregar sobre o pecado hoje? Porque a gente vê hoje muitas vezes os pregadores pisando em ovos, às vezes com a própria congregação, certos assuntos as pessoas não recebem bem, se ofendem muito facilmente. Então, se no mundo já é complicado, dentro da igreja a gente ter esse tipo de milindres, às vezes é complicado. Irmão, eu penso e vejo o que eu sinto e vejo, e a gente vive isso. A gente prega sobre o pecado, mas eu vejo duas questões assim que são pontuais hoje dentro da nossa realidade. As pessoas concordam com aquilo que você prega, mas não toma atitude. Exato. Eu reconheço o meu erro, mas por enquanto eu vou deixar como está. Então, assim, ó, não há arrependimento, apenas um reconhecimento. Não, é verdade, eu sei que estou errado. Mas assim, ó, não é meu tempo. Como assim não é meu tempo? O nosso tempo sempre é hoje, sempre é o presente. Tudo é no tempo de Deus, mas o tempo de Deus é hoje, eu não sei amanhã. Se Deus está usando alguém para falar... Isso na verdade, é um chavão para se auto-justificar. Descargo de consciência. Descargo de consciência, a própria aceitação do pecado, da tolerância do pecado, e joga no colo de Deus. Não é no tempo de Deus. Mas na verdade Deus está dizendo, é hoje, cara. Se ele te fez ouvir hoje, é hoje, né? Então, esse é um problema. Então as pessoas, não, pastor, realmente, eu estou falhando, faz 10 anos que eu não sou dizimista, faz 10 anos que eu não sei o quê, que eu não oro direito, não leio, mas assim, ó, no tempo de Deus vai acontecer. E aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá. Então esse é um problema, a gente prega. E outra questão, é jogar para Deus a responsabilidade. E outra questão hoje é também, irmãos, eu disse ontem, acho que foi ontem, a autoridade que Jesus tinha, a autoridade de Jesus é porque ele vivia o que ele falava, o que ele pregava.
Sim. E às vezes, dependendo de quem prega, quem fala, a resposta de quem ouve também é distorcida, porque há um choque, Uma barreira? há uma barreira. E hoje a própria sociedade ela está muito assim escaldada, porque é tanto escândalo, é tantas coisas erradas, há uma desconfiança. E aí se você tem alguém que vai para o púlpito onde tu sabe que tem problema, criou uma barreira. Às vezes aquela dureza de alguns às vezes não é por causa dele, mas é que ele não consegue superar aquela barreira de olhar aquilo que Jesus às vezes disse lá para os discípulos, né? Olha lá os caras, faz tudo o que eles dizem, mas não faz o que fazem. Falta autoridade. Porque faltava exemplo, faltava testemunho. Não tinha moral para dizer. Exatamente. Então, só que nem todo mundo tem estrutura para superar isso. Eu tinha um pastor na época, ele foi apelidado de cavalo cansado. Olha, irmãos, eu era assim, recém eu estava ali, não me lembro se eu já era casado ou não. A maioria das pessoas dormia no culto. Mas eu não estou aqui para me vangloriar, né? Mas eu falo porque é uma experiência que eu vivi. Eu não sei, eu tinha uma sede, eu ouvia ele. Porque ele falava muito baixo e sempre no mesmo tom. Tá? Então era uma dificuldade para ouvir, porque ele tinha na homilética dele muito difícil, ele mantinha sempre o mesmo volume, a mesma entonação. E precisava de um volume baixo. Então por isso que ele falava meio devagar, então o apelidaram ele de cavalo cansado. As pessoas dormiam. E eu conseguia ouvir ele porque eu ia com ele. Meu coração estava aquele primeiro amor, né? Sim. Então assim, a mesma coisa hoje, você vai ouvir alguém lá, nem que às vezes não corresponde àquilo que está. Nem todo mundo tem a capacidade eu vou ignorar o testemunho dele, mas a verdade é verdade independente de quem fala. Senão ninguém ia poder pregar também. Jesus disse, olha, ouve eles lá, o que eles estão falando é certo, só não imita eles. O que eles falam e não fazem. Exato. E hoje isso é uma dificuldade, não é justificar e abonar, mas a gente às vezes enfrenta esse tipo de situação e ninguém está livre. Sim. Às vezes se a pessoa chegasse para alguém, pastor, eu não posso subir lá porque me dá um tempo aí, mas a pessoa às vezes tem o orgulho, às vezes impede, ou pelo cargo, ou pela vergonha às vezes também. Então, e isso também é uma barreira hoje. Então, além daquilo que foi dito antes, de que você reconhece o pecado, mas você não quer mudar aquilo ali, porque você tem sempre uma explicação justificativa. Então, grande parte hoje dos problemas é esse. As pessoas sabem então nós não temos dificuldade em falar sobre o pecado. É que a gente só não vê muitas vezes as pessoas abandonar o pecado. Corresponder ao chamado ali, né? O cara tem os problemas em determinadas áreas, aquilo entra ano, sai ano, e continua igual. Sim. Daí a gente fica pensando, né? Será que eu não estou jogando pérola aos porcos, né? E nós como pastores também temos essa exortação, né? Ô pastor, dentro dessa questão... Corta, só um pouquinho. Nós devíamos ter orientado o pastor antes para nós não bater muito na mesa, senão o cara aqui vai ficar ruim depois, o pessoal fica louco. Perdão, tá bom. Eu até tenho que ver como é que fica isso, porque ela tem um amortecedor aqui, já para isso. Mas a outra vez a gente fez, a primeira vez... Ficou barulho? Talvez botar uma toalhinha, alguma coisa. Mas é que eu sei que eu não falei isso pro pastor, porque eu sei que ele usa bastante esse recurso até para... Não, para poder... É uma linguagem corporal. É isso. Né? É natural, por isso que nós... Já tínhamos entendido no início. Sim. Aqui dá para botar uns amortecedores. Senão daqui a pouco o cara vai que vamos fazer no púlpito assim. Botar umas espumas. Eu não sou de bater no púlpito. Não, porque depois eu... Não só por causa do som que sai as pancadas. Vai, tranquilo. Corta. Pastor, dentro disso que a gente está refletindo aqui, das dificuldades que há hoje, principalmente para um pastor, para um líder que está à frente do trabalho, né? Acaba tendo uma tristeza vendo isso, né? Essa indiferença com o evangelho, a falta de amor, né? Eu gostaria de saber da tua parte assim, como é que foi o teu processo de entender esse chamado ao pastorado? Tu já tinha ciência dessas dificuldades, desses problemas, né? E essa ciência te levou
a aceitar esse chamado, né, de entender, né, que a seara é grande, poucos são ceifeiros e que precisa de alguém que esteja ciente disso e disposto a trabalhar e reverter essa situação, ou simplesmente foi pela emoção ali, pelo amor mesmo de fazer a obra para Cristo, né? Pois é. Às vezes eu fico pensando, meu irmão, eu não estou me tornando metido, né? Mas às vezes quando eu tinha algumas dúvidas, né? Porque eu sinceramente não me julgo assim alguém de um conhecimento assim elevado, a ponto daquilo que Paulo fala ali dos dons do Espírito Santo de ser mestre. Né? Não me vejo mestre, tá? Me vejo um aprendiz sempre. Tá? Mas o que eu sinto é que toda vez que eu tentava fugir disso, Deus não deixava, né, cara? Quando a gente entrou então ali, lá em 78, ali por 81, o líder saiu e jogaram no meu colo. E a gente ficou 5 anos, 6 anos liderando. Aí a gente foi e veio outras responsabilidades. E assim foi indo. Daqui a pouco eu era liderando o grupo de estudo bíblico. E aí a gente ficava pensando, mas o que eu estou fazendo aqui, né, cara? E assim foi. Aí quando a gente entrou na igreja batista, a gente entrou como qualquer pessoa entra, né? Frequentando o culto, impactado assim naquela coisa de primeiro, né? De tudo é novo, né? E realmente a gente visitou a igreja antes de se decidir. A gente disse, é isso aqui que a gente quer, né? Gostamos do culto, da pregação, tudo. A gente era aquilo ali. E a gente foi congregando. E daqui a pouco a gente já estava na cozinha lavando louça. A gente não faltava culto de jeito nenhum. Não é porque a gente tinha obrigação, a gente era um membro comum. Apaixonado por Jesus. Eu nem era batizado. Eu me batizei um tempo depois de estar na igreja, né? E aí a gente estava ali lavando louça, ajudando, e sempre ali, né, do lado do pastor, coisa e tal. E aí foi um tema, aí nos batizamos, né? E foi indo. Aí veio o primeiro convite do pastor Adailton na época, né? Da gente se tornar um obreiro. Naquela época a igreja tinha esse modo essa hierarquia, vamos assim dizer, também de atribuições, né? A gente se sentiu honrado, pastor, estamos aí para trabalhar, né? E continuamos trabalhando, né? Mas agora já assim como consagrado ao obreiro, né? Para mim tudo era novo, né? E a gente foi um tempo assim, né? E passou um tempo, sempre ali andando junto, né? Coisa e tal. E passou um tempo, aí de novo o pastor Adailton veio, então nos convidou para o presbitério, né? Aí já tinha umas responsabilidades a mais, né? Já podia liderar aqui, liderar ali, levar uma mensagem ali, né? O grupo, aquela coisa toda. Mas a gente, assim, para nós, assim, né, irmão? Nunca pensamos assim, né? E aí passou mais uns anos, eu não sei agora quantos anos foi essa caminhada, né? E a minha mulher sempre do lado, a gente sempre, assim, junto, né? Não havia aquela coisa, mas não vou, porque a Tânia sempre me acompanhou, assim, tipo, aprovando aquilo ali, né? Até que veio o chamado para assumir o pastorado, né? Naquela época, né? E então foi indo, tá? Até a gente foi consagrado e tudo mais, né? E depois, então, de algum tempo, né? A gente, então, foi fazer o bacharel de teologia, né? Ficamos, então, uns 5 anos fora, né? Lá para cima, lá para as missões, aprendendo, saí do curso lá de bacharel de teologia, sabendo parece menos do que eu já sabia, porque a gente começa a aprender, parece que dá um baralho na cabeça, né? Chega não sabe nada. Não sei nada. Então, mas foi justamente assim a preocupação de saber mais para poder também não ensinar errado, né? E servir melhor, né? Entende? Não aumentou nada, tipo assim, né? Status, essas coisas. Não, bem pelo contrário. Mas a gente foi com esse propósito, a gente queria conhecer mais, né? E aí então aí eu voltei para Santa Cruz depois de 5 anos, a gente voltou para Rio Pardo, né? Para se esconder. Digo, eu acho que não é meu chamado, né?
Voltamos, ficamos 5 anos lá e aí entregamos a igreja, porque o sogro, a Tânia adoeceu, né? E aquilo ali tudo então fez a gente entender que a gente tinha que voltar para cuidar do sogro e tratar a minha mulher. E daí a gente disse, vamos lá para uma chacrinha e vamos lá congregar com o pastor Gilson ali em Rio Pardo, no lightzinho, né? Auxiliando aqui e ali, sem a responsabilidade tá na frente, a multidão. Aí ficamos aqui 3 anos, daqui a pouco a gente já estava na casa do Douglas lá, dirigindo o Celo lá e tal, né? Aí eu tava ali bem tranquilo, né? Bons guerreiros tem que lutar boas. Só Celo, né? Bem ali, criando meus porquinhos, minhas galinhas, né? Vou ficar aqui, vou viver aqui até Deus chamar a gente pra glória, né? Aí um dia eu vi lá, descendo lá a estradinha lá do corredor, o pastor Adail e o missionário Ronaldo. Eu digo, não é boa coisa. Não é boa coisa, né, cara? Então assim, aí o missionário na época, não, é tu, irmão, é tu, tem que voltar. E aí eu digo, mas Senhor, não tem jeito mesmo, né? Então eu me lembro, né, que, eu acho que é Jeremias que fala, né? Jeremias também queria fugir dessa chamada, ele disse, mas eu não consigo. Então, não é para presunção. Não é, para mim seria mais cômodo, eu já pensei umas 300 vezes comprar um apartamento na praia e ficar só congregando, né? Mas, cara, aí quando o Ronaldo, o pastor disse, não, pastor, irmão, é tu, cara. Digo, bom, eu vi como resposta de Deus, não, vou voltar. Porque eu cada vez me sinto menor, entende? Eu sei que tem gente que prega melhor, gente que sabe mais do que eu, argumenta melhor do que eu. Irmão, eu queria fugir disso. Mas ele não consegue, cara. Precisa completar a carreira. Às vezes até a esposa a gente tem que, às vezes, né, acalmar, aquietar, porque a esposa também, agora nessa idade, eu pensei, vamos mandar mais, né? Mas Deus não deixa, né, cara? E a gente tem isso no coração. É chamado, não adianta. Então, assim, a gente prega que as coisas que Jesus disse, nem olhos viram, né? Não viram. Então, a gente pensa, às vezes, abrir mão de viajar, de passear. O que adianta passear, viajar e não ver aquilo que o céu tem esperando para a gente? Amém. As coisas do céu são mais importantes. Tá? Então, esse trabalho pastoral foi se desenvolvendo, no caso. Não foi algo especial. Não, alguns têm uma experiência especial. Não é o meu caso. Mas... Entendeu? Mas foi correspondendo como um bom servo de Cristo que vê a necessidade, bater na porta, vai fazer a obra, né? No caso, então... é mais ou menos o estilo. Eu vi uma vez o Dr. Russell Shedd, né? Sim. Ele, numa conferência de eu missões. Assisti ele, pregações deles pessoalmente em Juí, né? Legal. Eu vi ele dando um estudo numa conferência de missões, né? Já velhinho, e ele dizendo, olha, até hoje eu não sei se eu fui chamado ou eu que me intrometi. Então para mim é um consolo. Sabe? Porque acontece. E ele era um cara que, na verdade, se eu não me engano, faz tempo que eu ouvi isso, lá nos Estados Unidos, lá no negócio de missões, né? Ele não passou lá. Aí o cara disse assim, poxa, tanta gente que vem pra cá convicto, tem um chamado, fica na caminhada. Vamos pegar esse que não tá convicto, porque perguntar, tem convicção do teu chamado? Não tem. Vamos pegar esse, porque os outros às vezes ficam pelo caminho, quem sabe esse não fica. É um consolo. E olha no que deu, né? É verdade. Porque às vezes a gente entra naquela ilusão que tem que haver um chamado especial e toda aquela coisa, e eu não desprezo isso e reconheço que existe isso. Exemplo do apóstolo Paulo para o ministério. Existe lá. Né? Mas a questão é, há uma necessidade, como um bom servo de Cristo, nenhum de nós pode ficar indiferente àquele trabalho que tem que ser desenvolvido. Também existem exemplos daqueles que colocam na brecha. Isso, e aí eu creio que aí Deus vai dirigindo, nem todos vão ser pastor, mas daqui um pouco, nessa questão de tu ir aceitando os trabalhos que vai vindo, não ficar indiferente, um pouco Deus te dirige para um pastorado, para um ministério de missões, para um ministério de ensino, né? O que vier à mão a gente vai fazer. Exato. E aí, no decorrer do tempo, Deus vai dando a direção. Porque hoje eu vejo um problema também nessa questão pastoral, que às vezes as pessoas não têm esse coração, essa dedicação de fazer as coisas de Deus, mas já querem ser um pastor, sabe? Até não é errado isso, né? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Claro. Né? A questão é que o principal é a posição, já não é mais o trabalho. Exato. Tipo assim, não sei. Se vier à mão, é uma honra, mas eu vou continuar fazendo. Está se invertendo isso, infelizmente hoje. A pessoa tem pessoas que lutam
Pela posição. Pela posição. E tem pessoas que lutam pelo reino e Deus coloca na posição. Perfeito, pastor. Resumiu onde eu queria chegar. É bem isso. Vai fazendo. Agora, se vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser um teólogo, é Deus que vai dirigir. Né? Mas hoje a gente vive um tempo que, infelizmente, o título, a figura do pastor tem se escandalizado por causa disso. As pessoas não entenderam que fazer a obra é uma responsabilidade nossa. Agora, uma posição é uma consequência. Por isso que tem que lembrar sempre dos ensinos de Jesus, né? Maior, seja o menor no reino, né? Perfeito. Então, e aí por isso hoje muitos pastores acabam escandalizando, porque foram naquele brilho, né, pastor, da posição, somos servos, e foram no brilho da posição, do que é aparente, do destaque. O líder tá lá em cima, ele é o responsável, todo mundo recorre a ele, ele tem um certo poder, uma certa posição, e só vê isso, mas não vê isso que o pastor passa, dessas inquietações, das frustrações, das dúvidas, e às vezes até dos questionamentos. Será que eu fui chamado mesmo? Porque eu tô triste nessa situação, né? Ver só a parte do que é aparente, né? Isso. Só a parte do holofote, mas não vê o que está por detrás, às vezes a família que passa as dificuldades, o pastor está aflito com uma ovelha que está se perdendo, né? Por isso, irmão, assim, ó, no seminário lá, a primeira coisa que eles nos ensinaram, nos falaram, no caso de um seminário, o seminário não forma pastor, forma teólogo. O pastor é chamado. Perfeito. Então, assim, muitas vezes começo lá a estudar e acabo desistindo. Começa a ver o que envolve esse chamado, que tu chora, às vezes tu tá sozinho, tu abre mão da tua vida, na verdade, né? Então é bem profundo isso. E há uma responsabilidade porque tu vai ser cobrado. Então, assim, ó, querer o holofote, todo mundo quer, mas pagar o preço para ser realmente um servo naquilo que Deus colocou e te chamou, né? Então é um entendimento errado, equivocado. E eu vi no seminário muitos jovens chegar sem ter assim pelo menos uma orientação, ou uma noção do que realmente é isso, do que realmente é aquilo ali, sabe? E aí o que vai acontecer? O camarada de repente vai sair formado, mas ele não tem a chamada. E não é por acaso que em muitos lugares hoje pastores são apenas teólogos. Tanto é, pastor, que alguns seminários incluíram uma das disciplinas de práticas pastorais. Por causa disso, porque às vezes lá tu aprende o grego, o hebraico, aprende traduções da Bíblia, aprende sobre missões, história da igreja, mas o lidar com o membro, as dificuldades que tu passa ali, não era ensinado. Hoje eles entenderam a importância disso, né? Inclusive, também assim, uma orientação que é dada, então assim, não que você não possa aprender e não deva. Mas de repente você não vai ser um pastor, você vai ser um professor, alguém que ensina. Um mestre, no caso. Exato. Entende? Porque é que nem hoje um evangelista, né? Qual é o conselho de evangelista para nós hoje? É alguém que vem aqui pregar e vai embora. Mas o evangelista para mim é aquele que vai ganhar alma, trazer para a igreja. Aí tá. Então é muito fácil. Se dependesse de mim, né? Eu vou ali, Rio Pardo, o pastor Gil me convida, eu vou aqui pregar, agora te vira, né? Eu vou para casa, dormir cedo, amanhã não tenho compromisso com nada. Esse é o conceito que nós temos. Virou uma instituição do dia. Não que a pessoa não tem esse chamado, né, de ser usado desta forma, né? Agora, pastor, então se o camarada não tem chamado, ele pode fazer um curso no seminário e de repente se tornar lá um professor de ensino bíblico. Não, e ainda que não seja pastor, ele vai ser um obreiro capacitado para servir a igreja junto com o líder dele. Lógico. Porque qual pastor que não gostaria de ter alguém que busca ter o entendimento, ter uma preparação para auxiliar nesse trabalho, né? Isso. Então hoje, né, quando alguém decide fazer seminário, a gente vai dar todo o apoio. É mais alguém que vai buscar o conhecimento e quem sabe, e acredita que aquele ali vai consolidar a fé dele mais ainda, né? Porque daí ele vai entender muitas coisas que de uma forma leiga ele está só no superficial, né? Só visando lá o brilho, né? E não o preço que está sendo pago ali, né? Mas, também, pastor, né? Não sei, desculpa, pastor, quer falar antes? Não. Existe um mito. Qual é o mito? Vou contar, é assim, ó, dentro do grupo dos pentecostais principalmente, que fala, por exemplo, assim, eu não sei se os pastores já ouviram falar que fazer teologia esfria o crente. Tá, isso é uma coisa que se ouve falar. Eu não creio nisso aí. Eu gostaria que você só falasse sobre isso.
Isso procede, não procede? A pessoa por estudar demais Depende. deixa um pouco do... Depende. Entendeu? Depende daquilo que tu já aprendeu. Por exemplo, vamos usar aqui uma coisa que eu vivi. O que é ser pentecostal? Na minha visão, acreditar nos dons, né? Tá, mas será que todo mundo pensa assim? Não, creio que não. O que é um culto? Um culto avivado? Qual é o conceito de um culto É avivado? um crente frio, na verdade, né? Para se esfriar. Então, assim, ó, aí, por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu vivi lá em Panambi, quando me convidaram para pastorear uma igreja de uma outra convenção, né? Eu olhei para o presidente da igreja e digo, esse amado aí vai me incomodar, porque eu sou da Igreja Batista Independente, estou aqui a convite deles pastoreando uma igreja mais assim, não digo tradicional, mas histórica, vamos dizer assim. Um homem que não levantava as mãos assim para cantar, um homem que pouco sorria na época, e eu pensei, verdade, o homem é frio, gelado, porque eu tinha um conceito errado. Sim. Mas foi o homem que mais me ajudou, era o homem mais fiel nas coisas em relação a Deus, um homem temente a Deus, honrado, todo mundo falava bem dele, comprometido com a obra, enquanto aqueles barulhentos, que a gente achava que esses eram cheios do Espírito Santo e coisa e tal, era só barulho. Então, se tu tem esse conceito de que um culto avivado, coitado, é a gente gritando e caindo e batendo palma, aí você vai lá para a Bíblia, de repente você vai ter um choque. Sim. Porque em alguns casos não deu barulho nenhum, entendeu? Mas tu vai com aquela ideia, né, que muitas vezes as pessoas vão só, tipo assim, enfatizam muito mais o dom e esquecem do fruto. Sim. E hoje eu entendo assim, claro que você não tem nada contra, você dá glória a Deus, aleluia, mas tem que haver coerência. Então aquela pessoa me fez assim ver coisas diferentes. É uma pessoa quieta, mas a vida dela, não havia nada que desabonasse o caráter dela e a fé dela. Ela era realmente avivada. Se conhecesse ela intimamente, ela era avivada. Entende? Não dentro do escopo. Não dentro do paradigma habitual. Aí, claro, quando aí você aprende, né, dependendo, até entre nós, às vezes há umas pequenas divergências ainda, que não está bem enquadrada, né? Isso tem entre nós. A gente respeita às vezes. Talvez em alguns temas eu discordo né? um pouquinho de uma coisa ou outra. E a gente vai buscar o alinhamento. Né? Mas se você não confronta isso para chegar... Aquilo que aconteceu com Pedro e Paulo, eu acho, né? Que tiveram que ir para Jerusalém, lembra da circuncisão? Não, mas peraí, né? Vamos lá na liderança, vamos lá resolver esse negócio. O que realmente está certo. Então, talvez por isso que às vezes, né, isso deveria ser buscado. Mas essa questão é justamente daquilo que tu aprendeu. Sim. Que às vezes tu vai fazer um seminário, de repente o professor lá, o pastor lá, vai trazer uma coisa, mas peraí, mas lá onde é que eu estou, isso aqui é um pouquinho diferente, como assim, né? Vou usar um exemplo. Quando eu fui para estudar em Juí, eu ia para morar em Panambi, eu digo, eu tenho que buscar uma igreja Batista Independente. Como em Panambi não tinha, eu fui em Juí, casualmente era na rua do seminário lá da rua que eu fiz, né? Digo para a Tânia, culto de Natal nós vamos lá, vamos começar a congregar lá. Nós chegamos, dia 2 de novembro nós chegamos em Juí, no feriado, em Panambi. Descarreguei lá e digo, aí fazia um mês que a gente estava ali, conhecendo a cidade, aquela coisa toda. Digo, agora vamos ter que ir num culto? E aí, Natal, descobri a igreja lá em Juí, eu ia estudar em Juí, né? Então, não me custava sábado, domingo, pegar o carro e ir no culto lá em Juí, da mesma convenção. Aí cheguei na igreja um sábado de noite lá, rapaz do céu, entrei, assisti o culto de Natal, saí, ninguém me cumprimentou. Eu achei muito estranho. Não, mas ninguém sorria, ninguém levantava a mão. O pastor, uma mensagem bíblica maravilhosa, mas aquele povo seco, frio, assim, ó.
Eu pensei, meu Deus do céu, eu vim de uma realidade totalmente diferente, dar a glória, aleluia, e orávamos pelos outros. Um envolvimento. Liguei para o pastor Adair, o pastor, eu acho que a igreja aqui não é essa que o senhor me indicou. Digo, o que houve? Ele me disse, né? Digo, mas homem, eu entrei lá, ninguém me cumprimentou, nem na chegada nem na saída. E eu não vi nada lá de gente sorrindo, dando Feliz Natal para ninguém. Ele diz assim, irmão, tu percebeu ali que todo mundo era loiro? Digo, pior que era. Digo, não, irmão, isso é uma igreja de sueco. Eles têm um estilo europeu. Eles são assim. Para mim foi um choque, porque eu estava numa realidade de gente alegre, gente abraçando e coisa e tal, e eu cheguei num contexto, mas era a mesma convenção, a mesma igreja. O que eu iria pensar? Então, às vezes, tu tem um preconceito. Tu tá num lugar que é assim, assado, e aí tu chega no outro lugar que não é assim, então tu tem que ter entendimento para discernir. Por isso que eu digo, daí tu vai, poxa, mas... e tem certas coisas aqui na Bíblia aqui, que deveriam ser, de repente, compartilhadas para chegar a um consenso de entendimento e algumas coisas que às vezes a pessoa de repente aprendeu do jeito e ficou daquele jeito. E aí a gente acaba tendo essa dificuldade, né, de conciliar isso, né, por haver diferenças, até porque tem um pouquinho de questão cultural aí também, né? Então a gente tem que entender que, de certo modo, não é um problema isso, né, no caso, mas a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Claro. Na verdade, como eu disse, são dois aspectos, no mínimo, que tem que ser levado em consideração, que é a questão cultural e que é a questão de personalidade. Isso. Então, mesmo dentro da mesma igreja, dentro da mesma denominação, no mesmo ambiente, dentro de uma mesma cultura, tem pessoas que têm uma personalidade mais emotiva, né, mais levada a expressar suas emoções, e aquela pessoa que é mais comedida nas suas manifestações, né? E às vezes elas estão todas misturadas. E às vezes não quer dizer porque uma tem a personalidade de ser mais espalhafatosa, talvez, ou mais emotiva, que ela vai ser mais avivada, é aquela que é mais comedida. Isso. Então, você grita mais, dá mais glória a Deus. Tem os temperamentos também, né? Para corroborar, irmão, sabe? Depois eu te dou a palavra, só te cortando aí. Eu tive uma situação assim num culto lá em Panambi. Deu um momento de oração, assim, daqueles que a gente tem, às vezes experimenta aqui, né? Que o Espírito Santo assim envolveu a gente. E uma visitante, primeira vez na igreja, começou a falar uns negócios estranhos. Para eles era estranho, para mim não, mas... E eu orando assim, blá 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 blá, Jesus, vamos me incomodar com a igreja hoje. A igreja não está acostumada com esse negócio. E aí a mulher, bom, terminou o culto, vieram e... O que houve? O que é isso aí? Coisa e tal. Digo, mas você abriu uma porta maravilhosa também para falar sobre isso também, né? Não, mas aí que tá, tem que ter sabedoria, né? Como era de outra convenção, né? Eu disse, não, irmãos, assim, deixa que eu vou conversar com essa pessoa e depois eu converso com vocês. Aí convidei esse casal para tomar um café depois do culto na casa pastoral, né? Não, eles aceitaram. Aí vieram ali depois do culto. Aí conversa vai, conversa vem, eu perguntei para a irmã, o que a irmã entende a respeito de dom de línguas? Que o apóstolo Paulo fala ali nas cartas dele. Pastor, eu nem sei, eu nem leio a Bíblia. Então, na verdade, ela estava imitando algo que ela ouviu e estava imitando, talvez para chamar atenção, como era a primeira vez que ela tinha vindo. Espiritual. Então, isso também existe. Não era nada do Espírito Santo. Era ela tentando impressionar, né? E ao mesmo tempo cria uma confusão se tu não sabe administrar. Tanto é que quando o apóstolo Paulo vai tratar a questão dos dons, ele diz, quanto aos dons, não quero que sejais ignorantes. Exatamente. E aí ele começa a relatar os problemas que havia e começa a regulamentar, né, a forma no uso do culto. Se ninguém está interpretando, fala tu e Deus baixinho. Então, assim, às vezes é falta justamente de conhecimento. Só que aí se tu viu, tu aprendeu do jeito errado, tu vai fazer do jeito errado. E isso que é o problema, daí, claro, vai escandalizar. Aí você está numa denominação que tem esse tipo de coisa, de ritos, seja aí coisa ungida, coisa não sei do que, né? Aí você vai, dentro da nossa denominação lá no seminário, e lá você vê que discorda, vai entrar em choque. Isso não é bíblico. Então assim, então isso vai acontecer. Uma pessoa leiga, se aprendeu errado, claro, vai chegar lá, mas peraí,
Isso aqui é contra o que a gente faz lá. Mas aí daqui a pouco você vai ver, não, realmente ele está certo. Nós estamos fazendo errado. E aí? Então, hoje está muito complicado, irmão, sabe por quê? Você tem acesso hoje a muita informação. Os nossos crentes hoje muitas vezes não procuram o conselho da gente porque eles acabam se aconselhando com alguém que está ali na internet. Hoje tem doutrinas que estão em choque com as doutrinas que a gente prega, porque eles escutam alguém que discorda da nossa doutrina, baseado sei lá no quê, e para eles aquilo ali é verdade, talvez porque a pessoa está na mídia, é alguém que é conhecido no Brasil e coisa e tal, tem um monte de currículo ali, só que é contrário àquilo que nós ensinamos, e às vezes ela no silêncio ela fica quieta, só que na verdade ela está pensando diferente de você. E nós experimentamos isso na Nova Vida já. Pessoas que às vezes por fora estão falando contra algo que a gente... Porque ela pegou isso de alguém que está na mídia. Sim. E aí, então isso também cria confusão. Então hoje o nosso trabalho é muito mais árduo, porque as pessoas hoje estão frias talvez, ou descompromissadas, porque alguém está pregando que não precisa de compromisso. E aí, às vezes, tu tá ali batendo, e a coisa não anda, porque aquela pessoa na tua frente, tu achando que a pessoa está te ouvindo, quando na verdade ela não está te ouvindo, quem sabe está te julgando. E dizendo, o pastor ele não sabe nada. Quem sabe é o cara lá. Ainda bem que ele está falando, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso dar oferta, eu não preciso isso, eu não preciso daquilo. Mas eu, como eu moro aqui em Santa Cruz, eu tenho que ficar aqui na igreja, né? Porque o cara está lá em São Paulo, então isso tudo está atrapalhando. E se a pessoa não te procura e não te dá a oportunidade de esclarecer, aí aquela pessoa partindo, daqui a pouco o fim dela realmente é sair, né? Sim. E nesse período a gente como igreja tem que buscar essa sabedoria para aprender a lidar com essas diferenças. Com certeza. Por isso que eu acho importante o discipulado. No púlpito às vezes tu não sabe o que eu penso. O discipulado é uma coisa que deveria estar em prática em todas eu não as sei o que o irmão pensa, né? O que o pastor pensa, na verdade. O meu pastor, às vezes, não sei o que o meu pastor pensa. Mas como a gente desenvolve um vínculo, né? De comunhão, de aproximação, discipulado, eu sei o que ele pensa, ele sabe o que eu penso, então a gente acaba tentando chegar num consenso, né? E como tem algo mais importante que nos une, essas pequenas diferenças, a gente acaba corrigindo, né, para um bem comum, né, no caso, né? E tu sabe, irmão Anjos, que essa aproximação hoje justamente é que está difícil. As pessoas também querem. Porque as pessoas não querem. Então a igreja, nós como pastores, a gente tenta proporcionar. Porque o que é uma célula, o que é um grupo familiar, o que é um pequeno grupo? É aproximar as pessoas para que elas possam aprender. Porque o evangelho é comunhão, né, pastor? Porque discipulado é andar junto. Perfeito. É um aprendizado muito. Eu tenho que orar pelo meu irmão, mas eu não sei o que o meu irmão passa. Eu só vejo ele no domingo. Quando eu pergunto para ele se está tudo bem, ele sempre fala que está tudo bem, mas na verdade não está. Porque é um protocolo falar que está tudo bem, está tudo bem. Jesus discipulou aqueles 12 ali, né? Um até depois já se perdeu, mas é um tempo de aprendizado, preparando esses homens para dar continuidade. Então, hoje, andar junto. Hoje, inclusive no passado, como se falava muito em discipulado, é que todo mundo queria ser o Paulo, ninguém queria ser o Timóteo, né? Porque o meu discipulador, quer dizer, já um rebaixava e o outro, quando na verdade deveria andar assim, né? Porque é um aprendizado mútuo, cria um vínculo e aí dá oportunidade, né? Seja entre um a um, e os grupos justamente um pequeno discipulado, talvez não assim tanto 2 a 2, mas pelo menos tu tem a oportunidade de ouvir, de falar, de ensinar, de explicar, e aí a convivência ela consolida a fé da pessoa, para que quando vem o vento e as ondas bater na casa, a casa não cai, porque o alicerce é bom. Amém. Quarto, eu só preciso ver como é que tá ali. Tá bom? Acho que já está até dia 9 e... Não, eu tenho que ver como é que tá ali, para ver se não estamos falando e não está gravando, entendeu? Mas pode continuar. Não, tá tranquilo, podemos continuar mais umas 3 horas. Não. Quanto mais fala, mais. Hein? Tá, podemos falar mais um tópico e... mais chance de a gente errar e falar muito. Né? Então, corta. Até a questão que eu ia colocar ali também, voltando ali também
Essas questão do diferenças, avivamento, né? Que nós entendemos, e o pastor explicou o que entende também por avivamento. Falamos que nós temos que avaliar questões de cultura e personalidade, né? Porque o avivamento é aquele que vive a palavra, né? Direcionado pelo Espírito, né? Claro que as manifestações, aí que entram as contradições, talvez em alguns aspectos, né? Sim. Doutrinários aí, né? O pentecostal pensa uma coisa, o tradicional já pensa outra, né? Então há essas divergências, né? Mas o avivamento, o cara avivado, uma igreja avivada, é aquela igreja bíblica, aquela igreja que vive a palavra de Deus. Né? Mas tem uma coisa muito importante no avivamento, que eu até queria chamar a atenção para nós conversar sobre isso, que a gente ora muito pelo avivamento, né? Tá todo mundo a perguntar quem é que quer avivamento, quem é que quer avivamento, todo mundo quer avivamento. Pergunta assim, quem quer mudança, todo mundo quer mudança. Eles perguntam se alguém quer mudar, ninguém quer mudar, né? Então, o avivamento teria muito relação, ao meu ver, com a unidade, né? Como é que a gente vai conseguir um avivamento se cada um vai para um lado? Como é que o pastor vê isso? Como é que a gente vai conseguir o avivamento tão esperado, tão desejado? Primeiro tem que ver qual é a definição do avivamento que a gente tem, né? Justamente, andar em comunhão, né? Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos uns dias atrás, lembra? Lembro. O pessoal começou um culto lá, eu fico pensando, será que aquilo ali é avivamento, cara? Eu não sei, foi um foco de avivamento. Eu fiquei alguns dias olhando aquilo e... Porque ali... Eu gostei. Eu li o livro agora, não me lembro muito do avivamento do País de Gales ali, não sei se chega... Ali houve assim uma transformação de gente se convertendo. Na sociedade, né? Houve uma mudança. Ou seja, a igreja ali teve uma influência grandiosa. Uma fome de palavra. O que é avivamento hoje, cara? Olha o nosso conceito. Mudança de vida. Olha, em cima daquilo que a gente estava falando, avivamento é buscar se alinhar com os padrões de Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra, ou seja, comunidade, com comunhão. Eu viver na prática a palavra do Senhor, né? Eu concordo. Entendeu? Agora, com relação à questão da manifestação dos dons, por exemplo, questão de falar em línguas. Eu, por exemplo, tem uma pessoa lá na igreja que fala em línguas, né? Mas depois sai do culto e vive na prática do pecado. Que tipo de avivamento é esse? Estou dizendo que falar em línguas seria errado? Não. Mas estou dizendo a conduta dela não é condizente com aquilo que ela está professando, no caso, né? Ou seja, eu falo em língua, mas eu vivo em conformidade e em coerência com as escrituras. Perfeito. Mas será que aquilo é língua de verdade? Ou mas, irmão, isso é um tema para um outro momento, falar de dons. Exato, Até onde é dom do Espírito Santo. Isso seria um tema para uma conversa só. Esse é um outro tema que demanda tempo. Entendeu? Demanda tempo. Mas o conceito de avivamento, eu vejo assim hoje, né? Dependendo do conceito de cada um. Aí as coisas, então, elas se divergem, dependendo do conceito de avivamento. Qual é o efeito? Tipo assim, um culto avivado, as pessoas às vezes querem, mas qual é o conceito? É muito mais um culto alegre, com algum tipo de manifestação, sim, que às vezes na prática não dá efeito nenhum. Sim, não, o avivamento ali no momento as pessoas penso num choram, cantam, trazer almas para Cristo. É gostoso, claro que é. Mas qual é o efeito prático? Muitas coisas, às vezes nenhum, irmão. Essa é a verdade. Então, às vezes é muito mais um emocionalismo, uma descarga emocional que as pessoas dão naquele momento. E aí vem uma série de coisas, né, que às vezes tem dificuldade. Às vezes pode ser até uma indução psicológica, um efeito da música que você está ali tocando. Perfeito. Às vezes as palavras muito mais positivas para atingir o teu ego, tua baixa estima, mas que transformação, mas no outro dia voltou tudo como era antes. Sim. Só que o culto foi avivado. Perdura. Pegou fogo no culto. Cara, um culto avivado, ele transforma. Conduz ao arrependimento, que logo traz uma transformação de vida, né? As coisas mudam lá em casa. Exato. Um novo marido, um novo funcionário, um novo patrão, né? Um novo cidadão. Esse para mim é um avivamento, uma transformação. Agora, se eu grito, dou glória a Deus, aleluia, isso só é uma particularidade. Culturalmente, nós temos particularidade secundária. Nós associamos essas coisas. Isso pode ser agregado, mas ao avivamento. Entendeu? Nós associamos isso ao avivamento. O grito, ou o aleluia, o glória a Deus, que não é errado, mas o efeito ele vai comprovar se de fato houve o avivamento. E não é um efeito de um dia. Exato. Né? Como aconteceu os avivamentos que a gente conhece ao longo da história. Um exemplo desse vai gerar frutos, né? É uma das características, né?
exemplo do País de Gales ali, os botecos começaram a se esvaziar. As dívidas começaram a ser pagas. Exatamente. Né? E tem outras particularidades. Então tu vê que realmente é um avivamento que gerou algo na sociedade. Mudou a sociedade. Né? Claro. E aí isso até inquieta. Poxa, esse camarada me deve há 10 anos. E agora, do dia pra noite, do nada ele resolve me pagar. E tá lá na igreja, dando mal testemunho, né? Então, assim, é importante isso nós falarmos. Não, mas ele passou a pagar as contas. Passou a pagar, chamou a atenção da sociedade, né? Importante. O contraponto sim, do que não é avivamento. Não é avivamento, entendeu? É importante a gente falar para quem está nos assistindo, porque o conceito de avivamento hoje, às vezes frustra, porque a pessoa espera uma coisa, quando na verdade é outra. É transformação. Então, a presença do Espírito Santo, ela se manifesta, às vezes até no silêncio. Perfeito. Tá? É um constrangimento diante da obra de Cristo. Só que tu está acostumado, porque tu ficou bitolado que tem que ter grito, tem que ter... Não que isso não possa ser, claro que pode. Mas quando tu espera só isso... Uma vez eu disse, né? A gente às vezes a liderança, né, da igreja, eu me lembro lá em Panambi também, às vezes as pessoas que pedem o avivamento são as mais que precisariam ser avivadas. Aquele que está tentando promover o avivamento, ele mesmo não é avivado. Então, às vezes, que nem eu digo, às vezes, uma igreja para ser avivada, primeiro, o pecado não pode ser uma predominância. A não ser que venha um arrependimento que acontece no avivamento. Aí sim. Agora, se tu quer um avivamento e tipo assim, tu vê que a igreja está cheia de pecado no meio da igreja, aí tu pensa assim, pô, mas primeiro isso aí é uma barreira que se cria. O avivamento até vai ofender a não ser que tu peça um avivamento de arrependimento de pecado, seria o mais correto. Sim. Como eu disse antes, as pessoas admitem o pecado, só que elas não querem mudar o pecado. Pois é, nós falávamos sobre isso antes, tem tudo a ver com avivamento, né? Aí querem avivamento, mas de repente tu como pastor está sendo complacente com coisas erradas, e aí tu não sabe que o avivamento não vem. Aí você poderia usar textos aqui, né, que nem Crônicas ali 7, 14, se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, abandonar, eu ouvirei do céu e virei e sararei. Claro, aí acontece, tu prepara o caminho para uma ação do Espírito Santo. Agora, se tu está ali pedindo só de boca, mas teu coração está conformado com as coisas que estão erradas, não vai acontecer, irmão. Porque avivamento tem que causar transformação. Só que hoje está muito nessa questão cultural de avivamento ser um culto, assim, né? Todo mundo dando glória, chorando, se quebrantando. É bem bom um culto desse, né? Bom, mas a gente sabe agregado. A gente sabe que não é isso. A gente quer culto assim, mas não seja só isso. Não, tomara que os cultos sejam sempre assim. Os fervorosos, pode ser fervorosos, isso mesmo. Seria não um avivamento, mas fervorosos. Exato, mas muita gente atrela avivamento a isso. Aí tem que causar um efeito. Puxa, mudou a vida, houve arrependimento, o cara se aí cai num vício, agora todo culto tem que ser assim. Aí fica uma coisa assim meio forçada. Tem que pular, tem que bater palma, Então, assim, a gente tem experimentado, e é claro, o avivamento é obra do Espírito Santo, né? E eu sempre penso assim, né? Muitas pessoas esperam o avivamento, mas que comece em alguém, não comece em mim. E na verdade tem que começar em cada um. Uma brasa encostando na outra. Gera chama. Então assim, o avivamento, todo mundo quer que aconteça, mas que não seja comigo. Comece com alguém. Aí, tipo assim, eu quero que isso tenha na igreja, mas que alguém aí faça, né? E eu fico só na arquibancada. O avivamento está sendo assim. Eu quero o avivamento, mas eu mesmo não estou disposto a mudar nada. Eu quero continuar assim, já estou... E aí vem uma série de coisas. Mas o avivamento começa, quem sabe, no coração de cada um, assim, aí o Espírito Santo vem e incendeia ele, e aí há transformação, há mudança, há arrependimento, abandonando o pecado, e aí, cara... Adons manifestam. Com certeza. Pastor, antes de a gente partir para o final, que acho que a gente já está estendendo o tempo, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando o pastor Gilson, que está aqui também, que também é pastor, né? Vocês que já têm uma caminhada, um chão, experiências, né, nesse trabalho pastoral, né? Que é um trabalho honroso, né? Mas a gente sabe que tem sido difícil, como a própria palavra profetizou, né? Que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. Esse versículo que o pastor citou há pouco. A gente sabe das frustrações que um líder passa,
né, das desilusões, das tristezas, sabe que também tem um renovo do Senhor. Como um líder hoje, né? Eu até faço essa pergunta até para mim também tirar uma lição, um ensinamento para o meu ministério. Hoje eu não sou pastor, mas eu desenvolvo também um trabalho, querendo ou não, pastoral, auxiliando o pastor Gilson, cuidando de outras pessoas. Então, com certeza, a experiência de vidas de vocês, eu creio que vai ser útil para mim e também para quem está nos ouvindo, né? Como a gente lidar nesse tempo, buscar esse renovo no Senhor, para a gente também não desanimar em meio a essas circunstâncias, que infelizmente multidões estão se perdendo, pessoas não têm mais o interesse de se dedicar mesmo às coisas de Deus, né? Óbvio que tem o remanescente, mas eu digo assim, num contexto geral, a gente vê o amor se esfriando, né? Como vocês, como líderes, homens que foram chamados pelo Senhor, fazem para lidar com esses tempos trabalhosos e assim não se perder também, né? E se perder, que eu digo, perder aquele fervor, né? Aquele amor pelas coisas de Deus e o prazer até mesmo de fazer a obra, né? Bom, irmão, a primeira coisa, óbvio, é uma vida de oração, tá? Tem que ter vida de oração, porque a nossa força não vem da gente mesmo, né? Amém. E oração é onde a gente busca de verdade e recebe, né? Esta força, esse ânimo, porque não tem, né? A oração muito pode pela eficácia, né, da oração do justo. E a oração é comunhão com Deus, é dependência de Deus, né? É se deixar ser guiado por Ele também, né? Então, oração, se não tem oração, é complicado. Tá? Depois, claro, a palavra também, que a palavra é a lâmpada para a nossa vida, né? Para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Traz uma esperança, né? Claro, pela verdade, né? Então, oração e palavra é básico. Hoje, o mundo está tão agitado porque tudo está sendo assim criado, inventado, para cada vez mais nos afastar disso. Eu já citei uma vez, isso lá em 2011, eu acho que se fizer uma pesquisa hoje, de repente até tenha diminuído. Mas na época eu me lembro que alguém comentou isso lá no seminário, e eu tenho ouvido também hoje, alguém comentou na igreja isso também, que o tempo de oração da maioria dos crentes hoje é 5 minutos por dia. E na época, inclusive a estatística que foi levantada, foi trazida, que dos pastores era 15 minutos a média de oração, de tempo por dia. Meu Deus. Então isso é muito pouco, tá? Mas o que acontece? Não sei se é o caso, mas uma época eu vivi assim, com esse pensamento. Tipo, hoje eu oro 3 horas, depois eu vou orar só na terça da semana que vem. Mas se eu dividir em 15, estou com crédito. Está errado. É um alimento diário, né? É um alimento diário. E a gente tem hoje dificuldade, irmãos. A gente não é hipócrita. Porque hoje televisão, celular, para outros é trabalho, é fora filho, a mente da gente, tá? E outros compromissos e tal, e às vezes é doença. Então é uma luta, né? E aí você tirar esse tempo, muita gente não consegue, né? Não dá para justificar, com certeza não dá, né? Explica, mas não justifica. Sim. Né? Porque a gente às vezes se contradiz, porque quando a gente quer uma coisa por demais, a gente tem tempo. Esse dia eu conversei com o meu cachorro quase 1 hora. Tá? E isso é uma luta, porque toda vez que tu se propõe a orar ou a meditar na Bíblia, parece que uma coisa dentro da gente se levanta, começa a te dar sono. Daqui a pouco tu já, sabe, a carne ela resiste. E às vezes, irmão, eu já tive experiência assim, de ficar 15 minutos ajoelhado na beira da minha cama e louco para me deitar, ou pensamento num filme na TV, sabe, e tu vai ali, né, até que tu rompe esse negócio, que tu começa mesmo de te quebrantar, aí tu sente que de fato tu entrou na presença de Deus. Porque senão tu diz assim, Senhor, muito obrigado pela semana, tu ora assim só com palavras, só protocolar. Irmão, a mesma coisa a oração de mesa, às vezes ela se torna protocolar. Sim. Porque às vezes tu agradece, às vezes até porque todo mundo sabe que tu é pastor, tu é crente, mas na verdade tu tá louco para não fazer. Então hoje tem muitas lutas. E eu assim, ó, com todo o respeito, né? Não quer dizer que você tem que orar só de madrugada. Jesus não estabeleceu que tem que ser de madrugada. Ora no teu quarto, em secreto com teu pai, ele em secreto te ouve, te recompensará, coisa e tal.
Mas a oração, orar sem cessar, que Paulo fala, está com a mente sempre no céu, sempre nas coisas de Deus. A gente pode falar com Deus caminhando na rua, claro que tu pode ter aquele teu tempo de privacidade. Hora da oração do casal. Isso, tá? É necessária a tua oração, em particular com Deus. Nem tudo que tu vai orar numa oração congregacional, tu vai poder abrir teus segredos para as pessoas. Isso tu tem que falar com Deus. Mas tudo hoje está sendo criado para impedir isso da gente. Então, é oração, palavra, comunhão. Hoje eu tenho dito ali na Vila Nova, muita gente fica, sabe... Mundinho. Na periferia do bolo, do todo. Ela não entra. E se alguém não puxar, ela não entra. Então ela não tem aquele senso de pertencimento àquele grupo, àquele lugar, àquela igreja. E tem muitas pessoas que às vezes, daqui a pouco elas somem, porque elas não entram, ninguém puxa para dentro, ou elas não vão. Então elas não têm senso de pertencimento. A pessoa, ela precisa ter senso de pertencimento. Então alguma coisa tem que ser feita para a pessoa se sentir parte daquilo ali. Senão ela se vê como alguém assim, bom, se eu venho, não venho, ninguém sente a minha falta. E às vezes porque às vezes a pessoa que vem visitar, ela não tem essa sabedoria. Então a igreja tem que estar preparada e trazê-la para dentro. Sim. Não precisa dar cargo para ela, até ela tem uma mas se aproxima dela, abraça ela, acompanha ela, para que daqui a pouco, poxa, tem alguém que se importa comigo. E hoje, mesmo entre nós ali na Vila Nova, a gente às vezes tem que orientar vocês procuram sempre os meus irmãos depois do culto, né? Vocês têm que sair atrás daqueles que estão visitando, porque há uma carência, primeiro afetiva de todo mundo é carente. E essa comunhão, todo mundo é abençoado, né? Todo mundo é beneficiado, tanto o membro que recém chegou, como o próprio pastor, que é o líder ali, né? Isso o sentimento em corpo. O salmista já dizia ali, né? O Senhor ordena a bênção. O Hebreus, o escritor diz, não deixa de congregar. Hoje tu abençoa alguém, amanhã alguém te abençoa, né? A comunhão é o rebanho, sabe? Troca mútua, né? Então, há coisas que só ali no meio Deus vai fazer. Também, eu creio nisso. Entendeu? E igreja é um corpo, então tem que haver aproximação. Então, isso é outra razão que muita gente não se vê. Troca experiência, suportar um ao outro, ajudar. A probabilidade de Deus falar comigo dentro da igreja é muito maior. Com certeza. Então oração, palavra, comunhão. São 3 pilares principais, entendeu? E dentro dessa comunhão, pastor, para o líder eu acho importante também desenvolver uma comunhão com outros que compartilham das mesmas dificuldades, né? Tipo uma intimidade com outro pastor que também passa pelas mesmas... Que às vezes, creio eu que às vezes é uma dificuldade tu compartilhar um anseio, um problema com um membro da igreja, isso, né? Talvez não vai entender, irmão. Né? Isso é uma carência hoje. Então procurar não estar tão isolado, ter algum... Tipo colega, assim, né? Pastor de pastores, tipo assim. Isso, hoje troca. A gente não tem. Eu até escutei hoje, não me lembro, num vídeo aí da internet, alguém falando lá dos Estados Unidos, um amado lá que escreveu um livro, e o ministério dele é aconselhamento de pastores. Uhum. Justamente porque às vezes o pastor não vai abrir coisas com um membro, ele precisa abrir com quem entende ele. Né? E hoje isso é uma dificuldade. Então às vezes tu tá louco para compartilhar alguma coisa, porque a gente também tem carência. Sim, com certeza. Sim. Nós temos as nossas lutas e a gente às vezes compartilha com um estranho, porque pelo menos o estranho não vai assim, tipo, ele nem sabe, na verdade, nem entende direito. Às vezes tu desabafa com uma pessoa e ela não vai acrescentar nada. E a gente vive um tempo também de pastores doentes, né? O burnout também, muito comum, né? Eu acho que isso é importante, pastor né? Doente, a igreja vai estar doente. Os nossos líderes se cuidar nisso, né? E desenvolver a comunhão uns com os outros, né? Esse pastor de pastores, ele vai se desabafar com quem? Irmão, sempre vai ter alguém junto, nem que seja um próprio colega que tem o mesmo ministério. Ou uma troca mútua dos dois. Se o pastor Gilson, entre nós dois tiver um papo íntimo, só nós podemos chorar as nossas mágoas e se aconselhar. Hoje é o pastor Gilson que te consola, amanhã é o senhor. Isso seria uma célula de pastores? Poderia, por que não? Por que não, né? Falar com quem fala a mesma linguagem. Uma célula de pastores. E quem vai ser beneficiado com isso é a igreja que o pastor Astor dirige, cuida, a igreja que o pastor Gilson, o pastor B, o pastor C. Né? Abandonar esse isolamento, né? Seria tem muito pastor doente, irmão. Tem muito pastor doente que às vezes até tu acha que ele está bom, ele não está bom. Tá só tá segurando. Eu já tive fase na vida que inclusive eu fui psicólogo aqui em Veracruz. Porque eu não tinha com quem desabafar.
Então, assim, hoje isso é uma carência. Tem que reverter isso. A gente chora seco, assim, sabe? Chora seco. E a gente fica assim... É para não escandalizar, até as pessoas não estão acostumadas a ver um pastor... Não, mas um pastor tem que ser forte. Então isso também é muito necessário, né? Mas enfim, né? Amém. Não estou dizendo que a gente também não poderia pensar nisso, né? Mas no momento assim que cada pastor, tipo assim, não tem como ele se aproximar, cada um fica no seu canto e aí às vezes acontece os problemas e ele não tem ninguém para quem se reportar, buscar um socorro, né? Amém. E aqueles que poderiam, talvez estão muito distantes, né? E às vezes tu tem que chorar e desabafar com alguém de fora para não, né? Porque você às vezes trazer para dentro alguma coisa, você também pode tem ser mal compreendido, entendeu? Perfeito. Mas é muito, muito real isso hoje em dia. Pastor Gilson? Não, tudo que o pastor Astor falou, né, eu concordo, assino embaixo, que nem se diz, né? E uma coisa, por exemplo, a pergunta que tu fez foi para que nós não nos frustremos também. Né? Não ser levado, né, para esse período, né? Para se esfriar, se frustrar, né? Então, uma coisa que nós também temos que entender, além de tudo que o pastor já colocou, acrescentaria também a questão da confiança em Deus, né? Isso. Saber que o Senhor está no controle, porque às vezes a gente quer que as coisas andem de um jeito, mas Deus vai conduzir de outro jeito. E a gente tem que entender que a direção de Deus é a melhor daquela que nós pensamos ser direita muitas vezes. Quer ver um negócio acontecer, às vezes, da tua forma, né? Amém. Tá acontecendo, mas não tá vendo da forma que tu esperaria. Porque muitas vezes também, por exemplo, já teve épocas no caso que eu tinha a sensação, né, e a impressão que eu estava segurando como que, sabe aquelas cordas de navio, né, aquelas cordas grossas de navio, como se eu tivesse abraçado um lado um navio e o outro lado outro navio, parecia que estava te rasgando no meio. Exato. Como se tu tivesse que fazer as coisas. Só o peso da corda já não suporta. Não suporta o peso da corda. Então isso é quando o cara quer fazer as coisas pela força da gente mesmo. Sim, e aí quando tu entende que a força quem vai fazer é o Senhor, não é eu, Verdade. então tu larga de mão dessas cordas e deixa o Senhor. Mantém as coisas. Isso aí. É uma Faz vez o que te vem à mão, senão né? a gente dá uma pirada, né, cara? Eu quero só fazer uma observação para não ser injusto, tá? Uhum. Com relação à questão de pastoreamento de pastores. A convenção tem proporcionado. Inclusive, dias atrás, teve lá em Soledade, na chácara da igreja, um encontro de pastores. Então, a gente... Não foi cancelado? Acho que agora vai ter um, pelo que me falaram, já me avisaram, lá em Foz do Iguaçu. Então, assim, ó, a gente tem que correr atrás disso. Tá? Eu acredito que a convenção pensa nisso porque ela sabe das dificuldades dos pastores. Então, como tu não tem como fazer assim num lugar, daqui fazer hoje aqui na zona sul, na zona centro, na zona lá, então, mas eu acredito que a convenção tem essa preocupação porque ela sabe. Acho que tem até psicólogo também que se oferece aqui. Porque quem está ali hoje na liderança da convenção também são pastores. Amém. E a igreja precisa disso. Que bom que tu gostou, eu vou botar mais aqui, tá? Eu estou vendo. Mas amém, tá? Só para fazer essa correção, ser justo, né? Às vezes a gente não vai, porque a gente também às vezes deixa de participar, que não sei, outro dia ou tal hora. É útil para si próprio e também para outros, né? Mas eu acho que a gente deveria fomentar mais isso. Correr atrás disso, sabe? Porque aqui mesmo, aqui na região centro, se a gente também, uma hora, quem sabe, pedir para a convenção fazer algo aqui mais, que dê oportunidade, não se torna tão longe, tão dispendioso. Onde eles veem necessidade, eles provavelmente vêm também. Porque muita gente está com problema, né? A gente também já passou, e quem sabe a mãe está passando de novo, né? Mas essa é uma realidade. Então, só fazer justiça que a convenção, quem sabe nós também deveríamos pedir para eles fazer assim mais perto, né? Sim. Tá? Porque afinal nós somos membros da convenção, né? Sim. Bem? Depois de muita balinha. O pastor gostou da balinha, tive que recarregar aqui. Então, nós agradecemos, né, a presença do pastor Astor, que veio de Santa Cruz do Sul, para nos agraciar com compartilhar de experiências. Com né? certeza, irmão, vocês são no coração da gente. Né? Deus abençoe o pastor, Deus abençoe também o pastor Dail, que se assistir esse vídeo também, que é o cara que também Deus usou para nos colocar aí também. Verdade. Né? Deus abençoe e o homem também. Temos aprendido sempre com ele. Né? Teremos ele aqui, né, pastor? Logo ele também estará, se Deus quiser, e ele também, né? Ele tem que ter o querer dele também. Com certeza. A gente vai estar conversando aí com o pastor Dail, para ele participar conosco aí também. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Dá um like se for do teu agrado, se não for, pode dar o dislike também, não tem problema nenhum. E comenta aí para a gente poder também
aprender Amém. com vocês aí, até mesmo crescer também através aí dos comentários também. Verdade. Né? Amém. Então Deus abençoe, Amém. que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês aí. Amém. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Amém. Boa noite.